Santo de Deus. Então, Senhor amado, fale conosco, ó Pai. Assim nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estava lembrando de quando meu pai, ele fazia um convite para que nós fôssemos visitar o meu avô. E o meu avô morava numa cidade chamada Marília, próximo a Bauru. Eu sei que devia ser próximo, mas lá só tinha pasto. A gente morava naquela cidade, morava numa cidade, naquela época morávamos numa cidade, mas lá não ia ser legal, porque a gente não ia ver nada, a gente queria ver gente. Mas uma coisa que era muito interessante era o caminho que nós fazíamos. E geralmente meu pai, naquela época, ele tinha uma Kombi Corujinha lá, né? Aquela Kombi 70 e pouca, né? O meu pai, o meu tio, e eles tinham filhos que enchiam uma Kombi, e cada um tinha uma Kombi, e eles saíam, e a gente ia, tudo mais. Às vezes parava no meio da estrada, comprava lá um salgadinho, aquele salgadinho fedido, e a gente ia comendo aquele salgadinho, daqui de São Paulo até Marília, passava várias horas dirigindo. E às vezes, em algum momento da estrada, nós pegávamos tempo de chuva, né? A estrada muito esburacada. Às vezes pegava talvez um lugar ali que, quantas vezes a Kombi estourava lá o cabo do acelerador, vamos dar um jeito, parava no meio tinha os tormentos do meio da estrada, mas nós, como crianças, nós curtimos à vontade aquela viagem. Nós nós desfrutávamos do caminho. Nós desfrutávamos daquele, talvez lá a gente não ia ver mais nada, mas o caminho que era o interessante. Entrar dentro daquela Kombi e ver aquele motor trabalhando, funcionando por horas e mais horas, era o que era legal, porque nós ficávamos em casa de segunda a sexta, não saímos para nada, mas quando tinha aquele momento de sair, a gente ficava todo feliz. E a gente não se importava muito com o destino do caminho. Nós não nos importávamos de quando nós íamos chegar lá, que talvez a gente tinha que ficar tudo quietinho debaixo da mesa. Não podíamos, nós não tínhamos essa liberdade que os nossos filhos têm hoje, porque primeiro você vai deixar os adultos falar, você não vai falar na frente dos adultos, você não vai comer na frente dos adultos. E aquilo para nós, quando chegávamos naquele lugar, não era legal, mas o desfrute da viagem era maravilhoso. Era maravilhoso a gente sair e ver isso. E eu posso ver aqui, irmãos, que aqueles homens também estavam fazendo uma viagem, mas eles não conseguiam ter esse desfrute. Eles não conseguiam. Eles, ao invés de ir glorificando e exaltando o nome do Senhor, eles estavam chateados. No versículo 16, ele vai falar assim: mas eles estavam com os olhos tipos fechados. Eles estavam tristes. O que havia acontecido com a sua turma, com aquele seu mestre, era uma coisa que havia deixado eles totalmente desnorteados, porque o mestre da qual eles seguiram durante 3 anos havia morrido. Jesus, ele havia morrido na sexta-feira. Jesus, ele havia morrido, a sentença, tudo aquilo que eles não queriam que acontecesse com Jesus havia acontecido. E a primeira coisa que aqueles homens resolveram fazer era se distanciar, era ir embora de Jerusalém, ir embora da casa de paz. Da casa de paz, Jerusalém significa casa de paz. E aqueles homens, eles falaram: não quero mais saber, eu não quero mais esperar, eu não quero ver o que vai acontecer, porque Jesus morreu.
E tudo aquilo que ele fez, talvez eles vinham lembrando do que Jesus havia feito com Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro. Depois de 4 dias, aquele cego chamado Bartimeu, Jesus também havia limpado as suas vistas. Jesus havia multiplicado pães. Jesus havia curado a sogra de Pedro. Mas Jesus estava morto. Eles não quiseram saber do que Jesus já tinham falado. Eles não quiseram saber do que Jesus já tinha falado para eles, o que iria acontecer. E hoje nas nossas vidas, irmãos, nós queremos viver o momento. Nós queremos viver, talvez, sempre nós pensamos que hoje em dia é umas coisas que acontecem na vida, que nós ficamos assim um pouco embasbacados, porque hoje tem pessoas que falam assim: eu não posso ir à igreja. Por quê? Porque lá está tendo um surto de Covid. Mas dentro do ônibus pode ir. Mas e lá na fila da nossa caixa não tem. Parece que a doença ela depende do CEP aonde está. Parece que a doença ela vai atingir um certo CEP. Não, qual que é o CEP que vai estar? Não, lá, beleza, lá dá para ir. Na igreja não vai dar para ir. Não posso fazer esse trabalho porque eu tenho medo. Irmãos, eu não estou criticando, eu não estou menosprezando isso. Eu não estou menosprezando, mas hoje há uma paranoia muito grande, da qual nós começamos a falar assim: não, eu confio mais no que talvez o Bolsonaro ele vai dizer, eu confio mais talvez no que o governador de São Paulo, o Oreste, não, é o Dória, ele pensa. E nós começamos a viver muito talvez no poder de um CEP ou no poder de um CPF. Ah não, tal pessoa ela pode fazer porque tal pessoa ela é uma pessoa ungida pelo Senhor. Tal pessoa ela tem ali o que Deus falou. Mas e as promessas que Deus fez na minha e nas suas vidas? Hoje talvez, irmãos, nós estamos como muito nos preocupando com os gritos dos aloprados. Estamos muito preocupados com as coisas que vão acontecer. Irmãos, aqui toda hora está falando assim: use máscara, passe álcool em gel. Aqui toda hora nós estamos falando: irmãos, mantenha-se um certo distanciamento, porque isso existe. Não é simplesmente uma doencinha, não é simplesmente uma gripezinha. Nós temos que nos cuidar, nós temos que nos proteger. Mas eu quero dizer algo, talvez isso veio assim para chacoalhar o mundo inteiro, mas há algo mais poderoso que essa doença. Há algo mais poderoso que talvez essa falta de dinheiro. Há algo mais poderoso que esse desemprego. Há algo mais poderoso que essa doença, seja ela o nome que ela tiver. Pode ser gripe, pode ser febre, pode ser câncer, pode ser AIDS, pode ser qualquer coisa, problema no coração. Um nome mais poderoso chama Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Queridos, eu sou ligado pelo Senhor. Eu não quero falar nada de mim aqui. Mas você foi ungido, você foi consagrado.
E às vezes nós ficamos com medo, colocamos os 5 dedos na boca. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou embora, eu vou para Emaús, porque olha, tudo aquilo está acontecendo. Olha só, Jesus realmente, ele foi morto, ele até falava que ia ser morto, e ele foi mesmo. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou embora, eu vou fugir, eu vou deixar os outros, eu vou deixar a congregação, eu vou deixar talvez aqueles que estão esperando algo, porque o Senhor fala ainda: ficai em Jerusalém, até que do alto seja descido o poder de Deus. Ficai em Jerusalém. Mas aqueles discípulos falaram: não, eu vou para um outro lugar, eu vou embora, eu me cansei. E ali, irmãos, Jesus começa a andar do lado daqueles homens. Jesus começa a andar do lado daqueles homens. Nós falamos há pouco momento aqui que Salmo vai dizer que Deus ri dos seus inimigos. E Jesus aqui, ele faz meio que ele sorri daqueles discípulos. E ele pega e começa: ah, é mesmo? O que aconteceu em Jerusalém? Qual foi o grande feito em Jerusalém? Você não está vendo o que está acontecendo? Aonde é que você estava? Aonde é que você estava? Um grande feito aconteceu na nossa província. Você não sabe o que aconteceu? É mais ou menos assim. Você não está vendo a minha situação? Você não está vendo pelo que eu estou passando? Será que você não está vendo essa doença? Será que você não está vendo que eu estou desempregado? Será que você não está vendo que as finanças estão se acabando? Você não está vendo que eu estou tendo problema no meu relacionamento? Eu estou tendo problema com meu filho? E aquele que era poderoso, aquele que eles estavam falando do lado deles, aquele que eles estavam falando, aqueles que eles vinham falando, o grande profeta, aquele que era maravilhoso, fez muitas maravilhas, aquele que fez muitas coisas, ele faleceu, ele não está entre nós. A dificuldade nos impede de ver Jesus. Jesus, ele está ao nosso lado todos os dias, ele está conosco em todos os momentos, mas nós começamos a ver a circunstância, aquele momento que nós estamos vivendo, e às vezes nós nos esquecemos das nossas promessas, nós esquecemos daquilo que Deus havia falado para a minha e para a tua vida, e nós começamos a viver a circunstância, viver o problema, viver o opróbrio, viver aquele momento melancólico, e nós nos enfiamos naquela areia movediça e não queremos, parece que às vezes, sair dela. Porque eu contar dos meus problemas, eu contar do que eu não estou, dos meus insucessos, no fundo é até bom. Eu quero parar para falar para você de como eu sou coitadinho, de como eu sou um pobre miserável, o quanto a vida não foi boa para mim. Hoje, irmãos, há um grande movimento. Hoje há um grande movimento chamado movimento da minoria, ou melhor, movimento das melhorias. Eu estava até falando hoje com a Stephanie. Hoje em dia a gente vai ver alguns movimentos que se levantam. Por quê? Porque tenha dó de mim, eu fui sofrido, eu sofri, os meus antepassados sofreram, e agora eu tenho que viver da esmolinha alheia, porque eu sou um sofredor. Irmãos,
Eu sei que muitos têm o seu pensamento, eu não estou aqui para impor o que eu penso sobre vocês, porque vocês são inteligentes. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar que a gente tem que, como que é mesmo? Está escrito lá em Romanos 12? Ô Jesus, que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável ao nosso culto racional, e que nós temos que ser renovado através do nosso entendimento, através do que nós começamos a olhar para a Bíblia e falar assim: olha, é isso mesmo, olha o que está escrito na Bíblia. Ele fala que eu sou filho de Deus, e que Ele me fez como imagem e semelhança. E por que eu tenho que estar triste? Mas você não viu o que aconteceu? Você não viu o que aconteceu? O nosso mestre morreu. E Jesus, ele quer às vezes falar isso conosco. Jesus, ele quer mostrar para a gente até quando nós vamos ficar parados, chorando através de uma circunstância momentânea. Até quando nós vamos ficar chorando por causa de uma circunstância momentânea? O problema é grave, é grave. O problema depende de cuidados, Mas é uma coisa, irmãos, que eu quero dizer, que o Senhor, Ele está contemplando tudo que nós estamos passando. O Senhor, Ele tem visto cada sofrimento, cada angústia, cada momento. Então o que nós temos que fazer? Ir de encontro ao Senhor para Jerusalém, não querer ir para Emaús. O grande problema é que nós queremos sempre ir para o lado contrário. Nós queremos sempre ir na direção do que o Senhor mandou. Nós não queremos ir na direção que o Senhor mandou. Nós queremos sempre ir em direção ao contrário. Talvez Emaús significa terras das águas quentes. Eu me lembro, terras das águas quentes. Goiás tem lá uns negócios como esse. Às vezes, muitos querem fugir do propósito que Deus colocou nas nossas vidas. Muitos de nós queremos fugir. Eu vou para um outro lugar, eu vou viajar, não interessa quanto tempo vai demorar, mas eu prefiro sair, eu prefiro abandonar, eu prefiro declinar daquilo que o Senhor havia falado na minha e na tua vida. Queridos, nós estamos cantando aqui sobre o que é a unção de Deus. Nós vamos ver alguns homens que foi considerado mansos, covardes, que fez uma grande obra para o Senhor, como Moisés, como Daniel, que não quis se desfrutar dos manjares dos reis. Hoje nós queremos, irmãos, talvez ficar de bem com toda a maioria, ficar bem com todo mundo. Mas o Senhor, Ele falou: eu preciso de você para algo totalmente diferente. Algo totalmente que você talvez acha que, às vezes, irmãos, a gente vê muitas pessoas que querem sair de uma igreja. Eles querem até montar uma outra igreja, mas eles querem montar uma filial para mostrar para o outro que o que ele faz é melhor do que aquilo que ele está deixando. E isso não é obra de Deus, porque quando Deus te chama, Ele te chama para algo diferente, algo totalmente modificado, algo que Ele colocou somente em teu coração. Irmãos, ministério não é franquia. Ministério não é franquia. Às vezes nós pensamos que ministério é franquia. Eu vou fazer algo aqui e Deus vai abençoar lá. Não,
Quando Deus ele vai falar, quando Jesus ele vai falar com as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele vai falar assim, ó, fala para o pastor da igreja tal consertar nisso, fala para o outro pastor consertar nisso. E às vezes a gente fala, mas isso foi para o pastor. Mas o Senhor ele trouxe um direcionamento para uma vida de cada um de nós, totalmente diferente. Deus ele não chama as pessoas, ele vai te chamar pelo nome. Enquanto talvez na sua firma você tenha lá um RE, um RA, um número, Deus ele te trata pelo nome. Ele sabe do que ele planejou na sua vida antes da tua mãe ter te gerado. Deus já tinha um plano na tua vida. Deus já tinha algo, Deus já tinha sonhado algo para você. Mas nós ficamos talvez presos na circunstância. Nós ficamos presos talvez na doença do século, na doença do universo. Mas antes do universo existir, antes da terra existir, antes dessa doença chegar em todo o mundo, Deus já era Deus. Deus já era Deus e Ele tem feito planos para nossas vidas. Às vezes nós queremos pedir para que Deus faça algo da qual Ele já nos ordenou a fazer. Às vezes nós queremos que Deus vá trabalhar para a gente, que Deus vá dirigir o carro para a gente, que Deus vai impor as mãos num doente para a gente, que Deus fala assim, quando Deus ele chama o profeta Ezequiel, e ele pega e leva Ezequiel até aquele vale de ossos secos, e Deus ele faz aquela perguntinha, tem condições desses ossos voltarem a ter vida? Ezequiel vai falar assim, tu sabes, Senhor, o Senhor que sabe. Aí Deus ele fala uma coisa, então profetiza sobre o seu problema, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esse problema, profetiza sobre essa situação, profetiza sobre às vezes aquilo que não te deixa dormir. E nós, irmãos, às vezes nós queremos que Deus, a gente só vai buscar a Deus, mas Deus ele tem pedido para cada um de nós fazermos as nossas partes, e nós queremos que Deus faça tudo, e nós queremos que Deus ele é poderosíssimo, irmãos. Mas a salvação e aquilo que você tem que fazer é você que vai ter que fazer. Talvez essa semana nós vamos visitar uma pessoa, uma senhora idosa, e que Deus guarde a vida dela ali. O nome dela é Sebastiana. Que Deus abençoe aquela mulher neste momento, em nome do Senhor Jesus. Mas nós iremos lá e nós vamos levantar nossas mãos e impor as bênçãos de Deus ao Jeová Rafá que cura, ao Deus que transforma a vida. Nós vamos ministrar na vida daquela mulher. Mas às vezes, irmãos, nós queremos terceirizar os nossos problemas, nós queremos deixar que outras pessoas façam, e quando não acontece isso, nós queremos fugir. Eu quero descansar, eu quero dormir. Talvez o teu Emaús significa uma cama que você não queira levantar. Talvez o teu Emaús é aquele excesso de remédio que você não para de tomar. Irmãos, quantas vezes nós precisamos encarar os nossos problemas de frente, mas aqueles homens não quiseram. Aqueles homens, eles falaram, não, para mim basta. Chega, estou decepcionado, estou desacreditado, eu não acredito mais. No versículo 30,
No versículo 30, ou melhor, no versículo 20, de 20 a 22, está escrito assim: o chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para que ele fosse condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Às vezes, irmãos, estamos dentro da igreja, vendo Deus fazer milagre na vida de um irmão, na vida do outro irmão, e nós ficamos assim: ai, quando vai chegar a minha vez? Eu até pensei que a minha vez ia chegar, mas bateu na trave, não deu para mim, eu não quero mais. Decepcionado, desacreditado. E ele fala que algumas mulheres falaram que ele não estava mais lá. Mas eu não quero esperar mais nada. Eu não quero acreditar. Às vezes, irmãos, nós estamos vindo para a igreja todos os dias, ouvimos palavras do Senhor, palavras que às vezes enchem o nosso coração, mas a gente pensa assim: aquele irmão assim abençoado, aquela igreja abençoada, aquilo lá que é bênção, mas para mim não vai acontecer, para mim não vai acontecer, ele não vai me enxergar, ele não vai me ver, a minha fé é muito pequena, a minha fé é muito fraca, eu não tenho condições de orar por esse problema. Por isso que às vezes é melhor eu ir embora para Emaús. Vamos embora para Emaús, porque para nós não dá mais. Disseram que ele está vivo, mas eu não vi ele. Aqueles homens falando para Jesus, aqueles homens olhando para a face de Jesus e falando: não, falaram que ele está vivo. Não reconheceram, andaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus e não reconheceram Jesus. Às vezes nós estamos assim também, estamos na igreja 5, 3, 15, 35 anos, mas nós às vezes não confiamos mais naquele Jesus que salva, que cura, que liberta. Às vezes nós não acreditamos, vivemos o milagre, conhecemos o milagre, seguramos talvez, carregamos o cesto com o milagre, mas nós começamos a falar: isso aconteceu para eles, para nós não vai acontecer. Mas eu quero dizer algo para você essa noite: o mesmo Deus que operou lá no passado, Ele está operando hoje, e agindo Deus, ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir quando o Senhor resolve agir. Creia no Senhor. Creia no Senhor. E é o momento que o Senhor pega e fala: agora eu vou embora. Agora eu vou para suas casas, que eu vou embora. Fica mais um pouco. Fica mais um pouco. O papo tá bom. Eu não conheço você, mas eu quero continuar com você. Eu não sei o que... Você é meio desinformado, você não sabe das coisas que estão acontecendo, mas fica conosco. Jesus, ele pega e resolve cear com eles. E uma coisa que o Senhor Jesus, ele sempre faz: toda vez que Jesus, ele chega à mesa, ele agradece a Deus. Se o alimento é muito, ele agradece a Deus. Se o alimento, como lá na casa daquele publicano, devia ser um banquete maravilhoso, ele agradeceu a Deus. Não foi aquele publicano. Às vezes nós queremos confiar na riqueza de um homem. Às vezes nós queremos confiar, talvez, na posição social de um homem.
mas ele agradeceu a Deus, ele agradeceu ao Pai. No momento de dificuldade, que só um molequinho, ele chega lá, eu tenho alguns peixes, alguns pães, ele, mais uma vez, ele vai agradecer a Deus. Em todo momento que Jesus ele chega a uma mesa, no momento que Jesus ele chega numa reunião, ele agradece a Deus. Eu quero te agradecer a Deus por essa igreja, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um desses irmãos, eu quero agradecer a Deus por cada dizimista, eu quero agradecer a Deus por cada um que voluntariamente fez a obra do Senhor esse ano. E ele agradece a Deus. Naquele momento, eu penso que aquele sacerdote, aquele discípulo de nome Cleopas, ele deve ter lembrado, é só ele, porque eu, em meio ao caos, eu quero reclamar, ele agradece. Eu, em meio ao problema, eu quero reclamar, eu quero ficar falando mal, ele agradece. Às vezes, irmãos, esse é o nosso problema. Às vezes esse é o nosso problema. Nós estamos com a nossa vida. Aqui a irmã que louvou aqui o nome do Senhor, não sei se os irmãos perceberam, ela teve que vir arrastada porque ela é uma deficiente visual, mas ela estava agradecendo a Deus. O meu pai, alguns meses atrás, ele cortou a perna, mas demais, ele tomou um tombo aqui esses dias, muito forte. Mas uma coisa que o meu pai aprendeu é agradecer a Deus. Irmãos, isso que nós fazemos na rua, que agora estamos até tirando umas selfiezinhas aí, fazendo uns vídeos, é uma forma de agradecer a Deus o que Ele nos fez, e é por isso que nós ajudamos. Mas às vezes, irmãos, no meio ao problema, nós começamos a reclamar, a chorar, a lamuriar. E você só vai descobrir quem é verdadeiramente filho de Deus, aquele que agradece a Deus. Ele pode morar numa favela, ele agradece a Deus. Ele pode ter um carro que quebra todo dia, ele agradece a Deus. Ele talvez o dinheiro dele não deu para completar o mês, mas mesmo assim ele está agradecendo a Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, quando você agradece a Deus. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele me deu, até mesmo pelas perdas, que através das perdas vem me ensinar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Eu te agradeço. Te agradeço. Nós talvez ficamos como alguns meninos. Você ganhou aquele presentinho de Natal? Às vezes a gente vem para a igreja querendo saber o que nós vamos receber de presentinho de Natal. Mas o Senhor nos chamou para ser filho. O Senhor nos colocou na condição de filhos. E o filho, ele tem mais a agradecer do que a reclamar, a querer voltar para Emaús, a querer procurar um lugar onde ficar. Descanso é só em Jesus, descanso é só nele. Não interessa a circunstância, o momento, não é pelo CEP, não é pelo CPF, não é pela conta bancária, é pelo Senhor Jesus. Ai, me prometeram algo. Me prometeram algo. Ai, se o vereador tal ganhasse, eu ia ter uma boquinha.
Ai, me fizeram falar, sabe o que falaram para mim? Ai, que se conseguisse alguma coisa, a minha sorte ia mudar. A sua sorte só vai mudar em Jesus. A sua sorte só vai mudar quando você confiar inteiramente no Senhor. Já foi lido aqui hoje, Salmo 30 e pouco, está escrito na Bíblia, 37, que entrega os caminhos do Senhor, confia nele, os demais Ele. Confia no Senhor e na sua justiça, os demais Ele. Acredita no Senhor, irmãos. Acredita no Senhor, porque Ele ressuscitou, Ele não está morto, Ele vive e reina para todo o sempre. É por isso que estamos aqui alegres. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Mas há um ambiente diferente dentro de nós, quando nós sabemos que Deus, Ele está sobre todos as circunstâncias, sobre todo o problema, e é Ele que nos rege, irmãos. Queria pedir que nesse momento você ficasse de pé.